As portas se abriram, diz a história, e de dentro da noite veio uma sombra carente de fala e sem movimento de mão, porém desejando em tudo tocar. Raymond Scott conseguiu o impossível, sem aviso e sem motivo aparente. Jovem, com uma carreira promissora, ele decidiu desaparecer do mundo, isto é, da pequena estação ferroviária na Amazônia onde ele vivia. Um dia estava lá, bem, alegre e em grande evidência nas mesas de baralho do clube. Na manhã seguinte já não estava, e não houve meio de saber que rumo tomara. Ele tinha saído de casa, mas não tinha sido visto nos caminhos usuais, nem aparecera no trabalho. Por essas razões e por ele estar prejudicando em grau microscópico a administração da Expedição Collins Brasil-Bolívia, a administração parou por um instante microscópico para investigar o destino de Ray. Vasculharam as matas e os rios nas vizinhanças, interrogaram pessoas e despacharam-se telegramas para as cidades portuárias mais próximas, e Ray não estava nas matas, nos rios ou nos portos. Ele sumira e ninguém no seu círculo o viu mais. Então a expedição Collins retomou seu trabalho porque não podia se atrasar, e Ray passou de pessoa a mistério. Aquilo que os homens falam nos bares durante um mês e depois esquecem por completo. Suas armas e objetos pessoais foram vendidos a quem ofereceu o lance mais alto. Philip Collins escreveu uma carta totalmente absurda à mãe de Ray em Glasgow, Escócia, dizendo que seu filho tinha desaparecido sem explicação e que a casa dele estava vazia. Passados 3 ou 4 meses, outro engenheiro, Jonathan Smith, decidiu ocupar o imóvel que antes fora de Ray. Este era um homem singular que havia sobrevivido às construções de outras estradas de ferro em lugares igualmente distantes da sua terra e tão inóspitos quanto este onde agora estava. Possuía hábitos espartanos, comia o que estivesse disponível, dormia pouco e nunca reclamava do calor ou da chuva. Sua bagagem se resumia a uma grande mochila, 2 rifles de repetição Winchester 1873, um revólver Hamilton, munição suficiente para começar uma guerra e sua cachorra Rose, uma enorme cadela foxhound americano que comia por 2 homens. Ela falava com o dono numa linguagem própria, mantendo-o informado sobre qualquer coisa que pudesse comprometer a ordem da expedição Collins. Situações que exigiam providências imediatas da administração e que muitas vezes resultaram em punição e prisão para alguém. A população local, influenciada pela cultura dos índios e Yanomamis, considerava Rose como um espírito chapiripê e tratavam a cachorra com grande reverência, inspirada pelo ódio e pelo medo. Um quarto da casa era destinado à cachorra. Lá ela tinha cama, bebedouro e comedor, e se um estranho tentasse entrar no dormitório do seu dono, ela não permitiria. Iria derrubar o invasor e latir até que alguém conhecido chegasse. Menciono isto pois, na Índia, certa noite, um homem que rastejava com uma faca na boca tentou atacar Jonathan, mas a Rose salvou a vida dele. Como prêmio por esta demonstração de valentia e fidelidade, Rose até ganhou uma coleira com o seu nome gravado em uma placa e um cobertor novo de lã de cachemira dobrada, porque ela era uma cachorra delicada. Em nenhuma hipótese Rose se separava de Jonathan.
Uma vez, quando ele ficou doente com febre amarela, a cachorra deu muito trabalho por não deixar ninguém chegar perto para tratá-lo. A situação poderia ter ficado pior caso o médico não tivesse tomado a iniciativa de dar-lhe uma coronhada na cabeça para ela entender que precisava dar passagem a ele. Mais ou menos 6 meses depois do início dessa história, Peter Collins chegou. Ele foi convidado a se hospedar com Jonathan, de quem era amigo de longa data. A casa de tábuas recém-pintada de branco era grande, com vários cômodos e varandas nas laterais, com cadeiras que tornavam o tédio e o calor da noite mais suportáveis. As telhas de folhas e barro eram sustentadas por vigas de madeiras, cruzadas em um formato triangular de tesoura, um abrigo acolhedor para vários tipos de insetos imundos que o forro de tecido grosseiro tentava esconder. Rose reconheceu Peter Collins e lhe fez uma alegre recepção, misturando pulos, latidos e mordidas brincalhonas nas suas botas e na sua mala. Exausto da longa viagem de barco, na primeira noite Peter dormiu profundamente, apesar da temperatura e dos mosquitos, ignorando os barulhos da floresta que, às vezes, podiam ser perturbadores. Na manhã seguinte, após o café, Jonathan se retirou, deixando Peter em casa com os empregados e com a Rose, não sem antes terem conversado sobre Ray e como um escocês ruivo de 2 metros de altura e mais de 100 quilos poderia ter desaparecido assim. Na parte da tarde, quando a chuva caiu forte, Peter se sentou na varanda para fumar, com um livro nas mãos e a cabeça de Rose no seu colo. Ela parecia triste, mesmo depois de ganhar alguns biscoitos adocicados. A parte interna da casa estava às escuras e Peter se assustou quando um menino, todo molhado, disse a ele que um certo senhor gostaria de falar com alguém da casa e que esperava na entrada. Muito contrariado, Peter pediu que o empregado levasse lampiões para a sala e com a luz foi possível identificar um vulto encostado à janela. Porém, ao abrirem a porta, não viram ninguém. Na noite escura era possível apenas sentir o cheiro de terra molhada. Nesse momento, Peter repreendeu o empregado que havia demorado muito em providenciar a iluminação. Pouco depois, Jonathan chegou em casa e, antes mesmo de cumprimentar seu convidado, perguntou: "Alguém me procurou?" Peter relatou rapidamente o ocorrido. Alguém estivera na casa, mas que não fora possível saber quem era o visitante. Mesmo que o episódio soasse meio estranho, o amigo não fez comentários. Tomou banho e pediu que o jantar fosse posto à mesa, com toalhas brancas e tudo mais. Beberam o café na parte externa da casa, onde a fumaça de pimenta de macaco ajudava a afastar os mosquitos noturnos. Durante todo esse tempo, Rose ficou circulando em volta da casa, farejando o chão, se recusando a entrar mesmo quando Jonathan a chamou. "Desde que nos mudamos para cá, ela só faz o que quer", disse ele antes de se recolher ao quarto, lá pelas 21 horas. Peter fez o mesmo e, quando já estava deitado, viu pela janela a claridade de relâmpagos da chuva que ainda continuava não muito longe dali. Ouviu algum tipo de grito e depois os passos do amigo que provavelmente fora se certificar do fechamento das portas ou novamente chamar a cadela para dentro. No momento em que parecia adormecer, escutou o próprio nome sendo chamado. Correu ao quarto de Jonathan, que fumava sentado. Ele ergueu os olhos e perguntou: "Há pouco você me viu andar pela casa?" "Sim." "Você mexeu na fechadura da porta?" E essa irritação de Rose: "O que está acontecendo?" respondeu Peter. "Nada. Vá dormir." Após 2 dias, Peter afirmou que gostaria de ir embora da casa, pois não se sentia confortável com as coisas que aconteciam ali. Segundo ele,
Durante o dia, quando Jonathan estava fora trabalhando, tudo ia bem, mas quando começava a anoitecer, coisas estranhas se passavam. Não havia mais dúvidas de que era sobrenatural a origem dos murmúrios na sala vazia, o rangido nas cadeiras ao receber o peso de um corpo e as cortinas que eram fechadas. Enquanto ele arrumava alguns livros na prateleira, pôde perceber uma sombra que se movia no canto da sala, saindo para a varanda e depois retornando. Durante esses episódios, o pelo de Rose ficava eriçado nas costas e ela se encolhia levemente, como se preparasse para um ataque. Algumas vezes, parava na porta dos quartos e dali da soleira acompanhava com os olhos os movimentos de alguma coisa que Peter não podia ver. Apenas depois dos empregados acenderem todos os lampiões, fazendo o ambiente claro e habitável, ela entrava na casa, permanecendo ao lado de Peter e acompanhando inquieta o vem e vai do hóspede invisível. Jonathan declarou que, quando se mudou para esta casa, já sabia que havia algo inexplicável e que esperava que Peter fosse leal a ele e que descobrisse o que era tudo aquilo. Rose me abandonou. Será que você vai me abandonar também? Por favor, fique. Depois de falar isto, Jonathan, que estava sentado na sala de jantar, disse para Peter olhar para cima, apontando com o dedo. E isso agora? Parece que temos aqui uma intrusa. O que Peter viu foi o corpo de uma cobra pendurado no centro do teto. Na ponta de seu rabo, quase encostado no lampião, percebia-se o chocalho de uma cascavel bastante temida pelo seu veneno. Peter, prepare-se para esmagar a cabeça desse bicho assim que eu o derrubar, disse Jonathan, pegando um tipo de vara de pescar que encontrara na cozinha e posicionando-se sobre a mesa, arrastada para a lateral da sala. Peter tinha medo, consequência de um trauma de aventuras passadas, porém, a perspectiva de uma cobra passeando pela casa e talvez se enrolando nas suas pernas em busca de calor era forte o suficiente para fazê-lo agir. Então, Jonathan conseguiu soltar uma parte do forro de pano de modo a ver onde o animal estava abrigado. Na sequência, o atingiu com a ponta da vara, o que fez com que a cobra deslizasse rapidamente pelas ripas em direção à parede, de onde se lançou ao chão. Ainda que a cascavel se movesse rapidamente, Peter estava de prontidão e desferiu um forte golpe na cabeça dela, que ficou se contorcendo nos estertores da morte. Pronto, declarou Peter aliviado. Acho que não, meu amigo. Pelo espaço aqui em cima seria possível fazer pelo menos mais 2 quartos, e juro que tem alguém os ocupando. Mais cobras? Perguntou Peter. Não, um boi. Por favor, me passe aquela vara maior que vou cutucá-lo e ele está deitado na viga mestre. Quem diria? Um refúgio para morcegos e serpentes bem acima de nossas cabeças. Alguém precisa limpar esse telhado, declarou Peter, enquanto observava o amigo desferir fortes estocadas com o pedaço de madeira. Seja você quem for, saia daí. Cuidado aí embaixo, ele vai cair. Nessa hora, o grosso tecido, bem no centro, se afundou com um corpo que pesava sobre ele. Com isso, as laterais se desprenderam dos cantos das paredes e o forro todo veio abaixo, trazendo também consigo o lampião que se espatifou. Jonathan deu um salto da mesa e ficou ao lado do que havia caído do estuque. Parecia um grande macaco ressecado, com o pescoço degolado, quase separados cabeça e corpo. Mas as suas roupas tornaram possível identificá-lo. A mim, me parece que o nosso amigo Ray voltou para casa. Tinha de voltar, não é mesmo? Declarou Jonathan ao mesmo tempo em que, pegando uma toalha, cobriu o corpo. É Raymond? Céus! E agora, o que vamos fazer? Perguntou Peter Collins, bastante pálido.
Ainda não sei, mas vamos pensar em outro lugar. Os amigos apagaram as luzes, fecharam a porta da sala e se dirigiram para a varanda. Ambos eram homens de poucas palavras, mas era preciso falar. Chamaram Rose e explicaram a ela o que havia acontecido. Depois, com os cigarros acesos, conversaram sobre quem poderia ter assassinado Ray e o colocado no telhado. Não havia muitas opções. Pouco depois, de dentro da escuridão, o empregado da casa se dirigiu a Jonathan e respeitosamente lhe perguntou se ele precisava de mais alguma coisa antes de dormir. Contudo, foi Peter que lhe respondeu, pedindo uma garrafa de uísque e copos. Após servi-los, o homem esperou por mais alguma ordem, momento no qual Jonathan perguntou há quanto tempo ele trabalhava para a expedição Collins. Desde o início, senhor. 4 anos, então? Falou Peter. Sim, senhor, 4 anos, foi a resposta. Muito bem. José, acho que você é o homem mais antigo aqui, aquele que sabe tudo o que acontece na expedição. Sei aquilo que meus olhos veem. Um homem não pode saber o que não viu. Às vezes sabemos pelas coisas que ouvimos, disse Jonathan e acrescentou. O que aconteceu com o Sr. Raymond? Ele viajou, acho que foi para a Europa. Sr. Ray não gostava daqui. Os homens que trabalhavam com ele falaram isso. José, por favor, me passe minha caixa de escovas. Vou limpar minhas armas. Mas partir assim em segredo? Você não acha isso estranho, José? Insistiu Peter. O homem entregou a Jonathan a caixa dos apetrechos e respondeu. O que eu posso saber da vida dos americanos? Tenho notícias para você, José. Seu antigo patrão, o Sr. Ray, voltou de suas longas andanças e nesse momento está na sala esperando por você. Vá ver, disse Jonathan. Leve um lampião. O seu senhor está cansado, mas espera por você. Vá. O homem pegou um lampião e caminhou para a sala de jantar, seguido por Jonathan, que quase que o empurrava com o cano da arma. Então parou e olhou para cima, para a escuridão acima do estuque, para a cobra morta e para a coisa debaixo da toalha da mesa. Já viu? Perguntou Jonathan. Já. Sou barro na sua mão, senhor. O que o senhor vai fazer? Enforcar você dentro de 1 mês, José. O que mais? Por matar o senhor rei? Não, por isso não, senhor. Considere o que aconteceu. O senhor rei era um demônio, um gigante de cabelo de fogo. Ele pôs os olhos no meu filho, um menino de 4 anos, e em 10 dias o menino morreu de febre. O que o senhor Ray falou? Indagou Jonathan. Falou que o menino era bonito e alisou a cabeça dele. Em consequência, meu filho morreu. Em consequência, eu matei o Sr. Ray ao escurecer, quando ele voltou do trabalho e foi dormir. Daí eu prendi na viga. O senhor agora sabe tudo e sou seu. Peter. Bom, que você esteja aqui e seja testemunha da confissão desse crime, mas, por favor, chame a polícia. Não, senhor, disse José. Eu fiz o que tinha que fazer. Sr. Ray pôs mal olhado no meu filho. O crime foi dele. Então o matei e o escondi. Só os que são servidos por demônios poderiam saber o que fiz. O homem falou estas últimas palavras olhando para Rose e abaixando a cabeça. Logo em seguida, 2 soldados chegaram e a eles caberia apenas retirar José dali e trancá-lo até a manhã seguinte, quando as coisas seriam mais bem encaminhadas em uma das cidades próximas. Então vou ser preso? Vão me tratar como um assassino, assim como o sol brilha e como a água corre, disse Jonathan. Nesse momento, José deu um passo para trás, estremeceu e esperou. Os soldados, por sua vez, aguardavam novas ordens. Podem ir, disse Jonathan. Espere, senhor, pediu José.
Eu vou bem depressa. Veja, já sou um homem morto. Ele declarou isso apontando para o pé, onde estavam cravadas as presas da cobra que, mesmo semi-morta, num último reflexo de ataque, conseguira inocular seu veneno. Senhor, venho de uma família honrada. Seria degradante ser tratado como criminoso e sujar o nome do meu pai. Dessa maneira é melhor. Senhor, suas roupas estão limpas e guardadas. As contas pagas, tudo está em ordem. Eu matei um feiticeiro. Um feiticeiro, só isso. Em poucos minutos, José morreu. Uma morte dolorosa. Os soldados chamaram mais alguns homens e transportaram os cadáveres para a administração da expedição. Jonathan fez um último pedido, que os mortos fossem deixados separados e que um lampião aceso permanecesse ao lado do corpo de Ray. Este é o século XIX, meu Deus. Você ouviu o motivo desse crime? Perguntou Peter, já sentado na varanda e servindo mais uma dose de uísque para ambos. Ouvi. Ray cometeu um erro. Uma fatalidade foi provocada pelo desconhecimento das crenças locais, combinado com uma febre terçã. A última coisa que se ouviu na noite foram palavras dos jovens empregados para Jonathan. Senhor, a cachorra Rosie agora está na cama dela descansando. Ela não verá mais a sombra que vinha ao anoitecer procurar por reparação.